Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru e região e apresentador do programa Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário. Nessa semana um programa especial falando da CACI 2022. Para realizar esse programa eu conto com a companhia mais que especial de Paulo Tonon, também dirigente da entidade, e uma convidada especial que vem de muito longe. Cris, se apresente aos nossos colegas de Bauru e região. Quem é a Cris Garbinato aí, que é a nossa representante, conselheira deliberativa titular? Oi, gente. Então, boa tarde para vocês. Eu sou a Cris Garbinato, sou diretora da Federação dos Bancários aqui do Rio Grande do Sul e atualmente conselheira deliberativa eleita na nossa CACI. E hoje a gente veio conversar com vocês, trazer algumas informações desse início de mandato, né, porque a gente tomou posse dia 1º de junho, e, enfim, dividir com vocês algumas preocupações, trazer para vocês algumas informações sobre a nossa CACI. Tá ok, Cris. Cris, antes de você se apresentar, falar onde que você trabalha, onde que você mora, eu vou passar aqui para alguém fazer uma introduçãozinha aqui. Tonon, como é que você conheceu a Cris? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu conheci a Cris em campo adversário, né? Lá em Porto Alegre, a gente tem a nossa oposição bancária ligada à FNOB. Então, ali a gente tem alguns pontos de divergências com a Cris, mas no macro a gente concorda em quase tudo e é um prazer ter ela aqui, que ela é companheira. É muito bem-vinda, né, Cris? E é parceira do Bento? Parceira do Bento, é mais um predicado para a pessoa estar aqui com a gente. Mas né? é parceiro do Amiga Bento. do Bento é nossa amiga também, né? É isso aí, Alexandre? amigo de amigo é amigo, né? Amiga Não tem de como. amigo, amigo. Cris, fala pra E gente falando aí. sério, desculpa interromper, em tudo quanto é questão do banco, a Cris está sempre presente, sempre fazendo as discussões. Então, assim, é uma ótima pessoa para dialogar e para estar ao lado na luta, Alexandre. É legal saber que Bauru não está isolado, né, Tonon? Isso que é muito importante, né? A gente tem aonde recorrer, com quem trocar ideia, com quem trocar figurinha, com quem lutar junto. Isso é muito importante. Cris, então fala pra gente, aonde que você mora, onde você trabalha, como é que você parou aí na CACI? Bom, é uma longa história, né? Eu sou funcionária do Banco do Brasil há 18 anos, já tenho maioridade dentro do banco. E sempre trabalhei aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quando eu entrei no banco, logo no primeiro mês, a gente estava no meio daquela greve gigante de 2003. E aí eu lembro que eu fiz a greve no meio do meu estágio probatório. Aí depois os meus gerentes me disseram, não, vamos botar abono para ti, para não aparecer que tu fez greve, para a gente poder te aprovar no estágio, né? E tive muito contato com o movimento sindical, fui muitos anos delegada sindical, fui por um tempo diretora do sindicato de Porto Alegre, depois eu rompi com o sindicato, e eu acho que é aí que a gente começou a ter uma conversa mais próxima com vocês de Bauru, enfim, né, que a gente começou a trocar mais ideias, e aí depois eu voltei para o banco, né, antes do banco eu fui escriturária, caixa, gerente de carteira, daí saí para o movimento sindical, voltei, fui trabalhar na PJ, fui assistente da PJ, e aí a gente foi eleito de novo na proporcionalidade aqui na Federação do Rio Grande do Sul, e hoje eu sou diretora da Federação do Rio Grande do Sul. Quando a gente começou a discutir CACI, lá naquela época de reforma estatutária, de falta de recursos, a CACI sempre foi e para mim, né, ainda é, a melhor entidade que a gente tem dentro do banco, a coisa mais importante que a gente tem dentro do banco, que vai cuidar da nossa vida até o final dela. Então, quando a gente começou a discutir sobre CACI, eu fiquei muito, como é que eu vou dizer assim, trabalhei com muito afinco sobre isso, avaliei muitas coisas dentro da CACI, a gente trabalhou muito forte naquela questão da alteração estatutária, de, na verdade, não aprovar a alteração estatutária e de ver outras alternativas dentro da CACI, para que a gente pudesse mantê-la, né, com saúde financeira e atendendo bem os seus funcionários sem perder direitos, né. E aí, enfim, né, o resto é história, a gente começou a discutir composição de chapa, essa já é a segunda vez que eu participo, há 2 anos atrás eu também participei da eleição, a gente perdeu por 100 e poucos votos somente, e aí essa deu certo, daí eu fui eleita em conjunto com o Amaral, que é o nosso diretor de saúde, e os demais colegas da chapa que estão participando conosco no Conselho Deliberativo e no Fiscal.
Beleza, Eu acho que resumidamente é isso. Eu também sou mãe de 2 meninas, de 3 cachorros e 5 gatas. Gosta de ter trabalho, né, Tonon? Já deu para perceber que é uma pessoa que gosta de ter trabalho na vida aí. Tonon, explica pra gente aí, para os bancários de maneira geral, o que é a CACI? A CACI seria, por exemplo, o que o pessoal tem no saúde caixa do bancário da Caixa Econômica, mais ou menos isso? Isso, perfeito. É uma caixa de assistência médica, igual existe em todo o banco. Você bem falou, saúde caixa, o Bradesco Saúde, né? O Economus, Saúde e Previdência. Então é o equivalente a esse plano de saúde do Banco do Brasil, né? Legal que você falou aí do Economus, né, Tonon? Vale lembrar que nós tivemos uma reunião do Economus aqui a semana passada, né? A diretoria do Economus esteve aqui. Fala um pouquinho sobre isso rapidamente. Tivemos uma reunião aqui semana passada, inclusive a gente subiu um vídeo que depois a gente teve que tirar no ar, porque a diretoria do Economus pediu para a gente tirar do ar por conta do direito de imagem deles. E aqui a gente respeita, né, esse tipo de coisa. Agora, o importante é o bancário saber que não tem solução, né? Seja porque a Cris até pode falar um pouquinho sobre essa questão dos bancos incorporados também, porque o problema não é só no Banco do Brasil, né, Alexandre? O pessoal do BES que passa por algo semelhante de não ter plano de saúde e o direito à CACI. Tem condições, é muito pouca gente para a CACI não absorver, né? E para o banco não fazer qualquer repasse no plano de saúde deles, né? Agora estamos em campanha salarial, tem chance da gente tentar negociar isso, está em todas as pautas, pauta da Contraf, pauta da Contec, na nossa pauta, mas o problema é que não tem o menor interesse do banco em resolver esse problema. O pessoal já falando aí da campanha salarial, né? E é bom a gente falar, né? Nós vamos entregar nossa pauta aí sexta-feira. Então, da nossa vontade, teria que estar na pauta, né, Tonon? Infelizmente, a FENABAN aí se recusa a Na pauta dos bancários está. O que não está é na pauta dos banqueiros e do governo Bolsonaro. Da FENABAN, é isso aí. Ô, Cris, fala um pouquinho aqui, rapidamente, antes de você abordar aí a situação financeira da CACI. Eu queria que você falasse um pouquinho, que na sua introdução aí você falou que você rompeu com o sindicato. Eu queria saber por quê, eu fiquei curioso. Na época nós estávamos no meio de uma discussão política, na verdade, né? Se a gente deveria fazer discussões políticas dentro do sindicato, qual era o posicionamento que o movimento sindical teria que ter, e a gente, né, eu faço parte de uma corrente política que chama Bancários Podem Mais. A gente faz a análise de que a primeira coisa que nós temos que trabalhar no movimento sindical é o bancário. E aí a gente, isso influencia, o cenário político influencia, porque nós temos bancos públicos, nós temos situações de tentar de privatizar, influencia, mas o que a gente primeiro precisa ver, o que é o melhor para o bancário? E aí a gente fazendo essa análise do que é o melhor para o bancário, olhar, né, para a questão de política ou não. E muitas vezes lá naquela época era feito o contrário, era o que acontece na política enfim, que nos interessa politicamente, e depois vai ver se aquela pauta era positiva ou era negativa para os bancários. Então a gente teve muitas brigas, muitas discussões em cima disso e acabamos rompendo e criando daí, né, os Bancários Podem Mais, para trabalhar especialmente com a questão. Primeiro, o bancário e a bancária, e aí a gente, a partir dessa nossa realidade, a gente fazer as questões de políticas macro. Entendi. Então, um pouquinho daquilo que a gente fez naquela época, né? Bancários na frente, né? Bem semelhante. Exatamente. Aqui a direção majoritária era do PSTU, então a gente passava pelo mesmo problema que a Cris passava em Porto Alegre, só que lá, no caso, era uma direção petista, né? Então a gente sabe muito bem o que você passou, viu, Cris? E aqui nós superamos isso e você, de certa forma, também superou isso, mesmo que largando o sindicato e indo para a federação, né, um lugar onde talvez você tenha mais espaço para atuar com mais liberdade, né? Beleza. O Cris, depois eu vou... É uma questão de eleição proporcional também, né, Tonon e Alexandre? A gente faz a discussão, leva as propostas para os bancários e aí eles escolhem proporcionalmente o que eles, né, gostariam de ter na federação. Então, a gente ainda tem um número minoritário, mas nós somos a segunda maior força do Rio Grande do Sul. Então... Inclusive, essa discussão da federação toda vez é um problema no F9, né, Alexandre? Toda vez. Que o Leandro quer concorrer, tem dia que não quer que ele concorra, né? O nosso amigo Leandro, figurinha carimbada. Figurinha carimbada. O velho Juva já solta o chicote no Leandro e o pau tora, mas é sempre muito gostoso nossos encontros. Pode falar que o Leandro é figura, viu, Cris? Que nós também fala, viu? Eu não vou falar nada.
Ô Cris, fala pra gente aqui, ó, como é que tá a situação financeira da Cassi aí? Conta pra gente um pouquinho disso aí. O que você encontrou agora? Quando você tomou posse, Cris? Tomei posse dia 1º de junho, não faz nem um mês ainda que a gente tomou posse. E como a gente falava já lá na questão da alteração estatutária, a Cassi iria entrar em déficit já em 2021, 2022, né? Lá por aquele estudo. Não entrou em 2021 porque nós tivemos a questão da Covid e as pessoas ficando em casa. Então, as pessoas ficando em casa, aí a trava das cirurgias eletivas e tudo isso, ocasionou que nós, em 2020, nós tivemos superávit na Cassi por falta de procura, né, por não ter procura de atendimentos eletivos. A gente só estava atendendo basicamente a questão da Covid, né, porque as pessoas não saíam de casa mesmo. E a outra, daí o que aconteceu, prorrogou o problema um pouquinho. Quando nós chegamos agora na Cassi, nós fomos analisar os números, nós percebemos que a partir de março, a Cassi, o plano associados da Cassi já está com déficit. E aí, quando eu digo plano associados, é bom esclarecer bastante para as pessoas que a Cassi, ela é uma operadora de saúde que vende planos também para os nossos parentes. Então, eu tenho o plano Cassi Família, o plano Cassi Família 2, agora eles criaram um plano essencial, criaram um plano vida. Então, esses planos, eles são vendidos ao nosso parente e tem a contabilidade geral na Cassi. Mas o que interessa para nós, funcionários do banco, é como está a questão da Cassi Associados, que é o nosso plano, que é o plano onde existe um patrocinador, que é o Banco do Brasil, né? Então, neste plano, agora, a partir de março, nós já estamos em déficit. Isso é bem importante salientar, porque a gente ouvia muitas coisas de que daria para fazer políticas A, B ou C, e aí a gente prorrogaria esse período antes de entrar em déficit. Mas até então, a gente, agora que entrou, estamos pedindo, né, esclarecimento sobre essas políticas para avaliar se estão sendo corretas, não estão sendo corretas e quais os impactos estão trazendo para a nossa caixa de assistência. O que a gente tem de concreto dos números nós já estamos com déficit e vamos ter que ajustar essa situação. Isso é um problema. Ô Cris, quando tem o déficit, explica pra gente como é que funciona aí. Se o déficit tem 1, 2, 3 anos seguidos, como que funciona? É diferente do que é no plano de previdência, tá? Que se tem déficit em determinado período, tem que fazer aporte. Qual é o nome daqui? Equacionamento. Um equacionamento, isso, era a palavra que eu estava procurando, era equacionamento. O plano de saúde, ele não tem essas prerrogativas de equacionamento, então a gente precisa fazer negociação com o patrocinador para ver um novo, né, um modelo de custeio, foi o que foi feito ali atrás, né, em 2018. E aí ajustar as participações dos associados e do empregador, do patrocinador, no caso o Banco do Brasil. E isso é uma coisa muito complicada de fazer, porque ao mesmo tempo que a gente discute, precisamos de aporte do patrocinador aqui, o patrocinador discute, eu preciso tirar um direito aqui, preciso tirar outro direito aqui. E é essa que é a situação complicada da gente trabalhar no déficit da Cassi. Porque quando mexe no estatuto, vai para o corpo social votar, e aí a gente tem que decidir só sim ou não. Eles não dão a oportunidade do corpo social vir com proposta, enfim, isso tudo tem que vir através do movimento sindical e das entidades representativas para fazer discussão. Entendi. E outra, né, mesmo que o movimento sindical traga uma proposta, a gente tem um problema grave que é o banco, às vezes, não aceita a proposta do movimento sindical. Então, a gente não tem a oportunidade de votar aquela proposta. A gente tem que esperar o banco dar o amém para fazer uma... Tipo assim, o banco aceita a proposta, aí a gente avalia se aceita ou não. Entendi. Mais ou menos isso. Entendi. Aqui, mais ou menos o que aconteceu na Saúde Caixa, né, Tonon? Que, inclusive, nós rejeitamos a proposta do banco, que veio de uma conciliação junto com a Contraf e com a CUT. E Bauru, realmente, nós rejeitamos aí através da Assembleia. Tonon, a Cassi, você que não está lá como a Cris, você pode falar, você acha que ela é bem administrada ou não? Tá, primeiro, antes de entrar nesse mérito da administração da Cassi... Antes de entrar nesse vespeiro... só relembrar o histórico, né, que a Cris falou da última alteração estatutária. Bauru entrou com ação em relação a isso.
né? A gente fez um pool, inclusive, de sindicatos de oposição, então Rio Grande do Norte, o Maranhão, alguns sindicatos ligados à corrente política da CRIS, para também entrar com uma ação em nome deles, para tentar resolver esse problema, porque para quem não lembra o que aconteceu, o banco colocou uma votação seguidas vezes para apreciação do funcionalismo, com pequenas alterações ali, que não envolviam a parte contábil, que era o que nos interessava, né, em relação ao aporte do banco. E aí, na terceira votação, o banco meio que apelou, rasgou o regulamento e falou que a proposta estava aprovada sem levar em conta a discussão de voto branco e nulo, né, como previu o estatuto. Então a gente entrou com uma ação em relação a isso para tentar anular essa mudança estatutária que teve. E, infelizmente, ainda a gente não conseguiu essa resposta no judiciário, Alexandre. Então você vê, né? É aquilo, né? Foi no tapetão, então. Tapetão. Fluminense. Que vergonha. Vergonha. Que vergonha. E sobre a CACI ser bem administrada ou não, assim, a gente sempre teve um problema aqui em relação à CACI, porque as pessoas falam, não tem rede credenciada aqui no interior, né? Tem toda uma dificuldade. Mas eu até acho que a CACI tem pé no chão para um monte de coisa, viu, Alexandre? Eu acho que o maior problema da CACI não é a sua administração, não. O maior problema da CACI, porque a Cris, repito, vai saber falar melhor do que eu sobre isso, mas o maior problema da CACI é exatamente o banco, né? Que trata ali como se fosse uma empresa e não quer pôr dinheiro nela, não quer ter gasto com funcionalismo, né? Quer visar o lucro sempre, né? Quer espremer até tudo que pode. E também dificulta os investimentos dentro da CACI, tá, Alexandre Tonon? O que a gente tem na CACI que os outros planos não têm? Nós temos uma estratégia de saúde da família, com atenção primária de saúde. O que seria isso, né? É um projeto que foi pensado para o SUS lá, né, antigamente, onde todo mundo teria o seu médico de família, faria todo o seu acompanhamento preventivo de família, os exames, consultas passariam pelo médico da família, e para isso a gente precisa ter clínica CIS com os nossos médicos trabalhando a nossa saúde. E para isso acontecer, a gente precisa de investimento, porque tu abrir uma clínica assim não é uma coisa barata, né? Não é uma coisa que a gente tenha recursos direto para colocar nisso. Então a gente precisa sempre trabalhar, e aí o que a gente verifica, né? Que o banco não valoriza essa parte da CACI, que a gente sabe que não só nós, tá? A medicina internacional sabe que o que mais impacta na medicina é tu não trabalhar preventivamente as doenças. Porque se tu tá tratando uma doença preventiva, a medicina preventiva, ela é muito mais barata, ela não é pouco mais barata, ela é muito mais barata. E aí a gente junta tudo que é bom, né? A gente mantém o associado saudável, a gente mantém a CACI com uma parte financeira saudável, e a gente mantém uma CACI a longo prazo, e cuidando da nossa vida. Então, além da gente ter essa dificuldade de conversa com o patrocinador, e que o patrocinador acha que a gente é só mais uma empresa, que tanto faz, tem CACI ou não tem CACI, no momento de fazer aportes. Agora, no momento de ter a sua governança lá dentro da CACI, porque a governança é paritária, aí ele tem governança, ele não abre mão. Mas no momento de estar discutindo a questão de investimento de saúde mesmo, é aquela briga de sempre, né? Então, a gente sim tem problemas muito graves com a questão do banco nos vendo, né, vendo a CACI como um centro de custo somente. E isso ela não é. Bom falar que a Clínica CIS é um projeto muito legal, né, cara? A gente acaba usando bastante a Clínica CIS no sentido de quando a pessoa tem algum problema para despachar alguma coisa, algum procedimento, a gente acaba usando muito contato direto com eles lá, né? E a gente, quando a gente vai lá, a gente vê a relação com os funcionários, principalmente com o aposentado, que frequenta lá com mais constância, né? Então é muito legal, né? Para o banco fazer tão mau uso da estrutura, ou querer fazer uma reestruturação, como ele está pensando em fazer, ou já está fazendo, terceirizando as clínicas CIS, impedindo sua expansão, né? Para a gente está tudo errado, né, Alexandre? Exatamente. O que é triste também, Tonon, é saber que isso daí também foi abandonado, né, no SUS, né? O SUS também tinha um projeto muito interessante do médico da família, na época aí do governo do seu Lula, no governo da sua Dilma. Tinha projeto, eu participei, inclusive, fazia como psicólogo, fazia reuniões com os médicos,
E realmente isso foi deixado de lado pelo atual governo, assim, então é de É que médico lamentar, né? cubano não dá, né, Alexandre? Outro absurdo, né, cara? Só quem foi atendido já por um médico Não cubano dá, sabe, né? Esses sabe o quanto que foi bom, comunistas aí, né? né? Essa atenção primária, né, cara? Chega a ser absurdo isso, né? Da questão dos médicos cubanos, os mais médicos. A gente viu até dentro do nosso normativo do banco isso, né? Ah, se for médico, dos mais médicos, precisa ter validação da CACI, o atestado. Vocês já viram isso? Eu É não um sabia, negócio. sabe? Não sabia disso não, Cris. Tô sabendo disso É, agora. vou te mandar depois o normativo. Quando eu li, eu disse assim, mas Jesus amado. Mas a medicina Enfim. cubana, uma das melhores do mundo, né? Tendo que pedir benção aqui, é brincadeira. E sem contar, né, os ministros de saúde que passaram por aqui, né? Os tratamentos que eles indicaram. Então, assim, a gente vê que está tudo na contramão. E aí eles estão aí falando a linguagem do banco, realmente pouco se importando aí com o associado, pouco se importando com a saúde, como você já falou. Atendimento preventivo muito mais saudável e muito mais econômico. Ainda mais numa categoria tão adoecida, né? Porque a gente ainda tem essa discussão para acrescentar Outro ponto, né? Que é o nesse banco caldo, vai lá, né? adoece os trabalhadores e depois não se responsabiliza por nada. Aquela outra questão que a gente também tem que discutir até em acordo coletivo. Se a doença tem nexo causal do trabalho, quem deveria pagar todo o tratamento era o empregador. Não jogar para as costas do plano de saúde, porque é muito fácil. A gente vai lá e vê a condição de trabalho está péssima, a gente está com sobrecarga de trabalho, a gente está vendo todos os dias assédio moral em todas as dependências, e aí quando a pessoa adoece mentalmente falando, ou enfim, até a questão de ler, dort, não, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho custo nenhum comigo. Aí fica fácil a pessoa, né, a empresa ir lá e adoecer o trabalhador, porque não tem responsabilização nenhuma. Onde aqui em Isso, não tem Bauru responsabilização aonde ele sente, né, que é o pecuniário. a gente foi fazer a região, né? O Alexandre estava comigo, a Maria Emília também. E a gente passou em cada banco do Brasil lá, o Agudos, a Lençóis, a Varé, fomos passando. E aí você vai vendo os relatos, né? Cara, em uma, o bancário tinha que no final do dia entregar a produção na mesa do gerente. Aí a gente já teve que fazer a intervenção. No outro, o bancário que não compactou com algumas operações que está ali, está sendo feita errada, é descomissionado. Como não adoecer, né? E aí você adoece e você ainda tem que pagar o plano, o banco não faz o aporte do que tem que ser feito. Tu paga coparticipação, Você então paga- tu foi adoecido, tu paga coparticipação, tu paga o plano normal, tu paga Exatamente. coparticipação, a diferença a totalidade dos trabalhadores que pagam, é ridículo. Aqui a gente tem uma isso, é dificuldade com o médico psiquiatra, então às vezes você paga o psiquiatra integral para pegar um reembolso pequeno lá na frente. Então tudo errado, né, Alexandre? E ontem mesmo eu estava vendo na internet, achei uma sensacional, aquele carinha que fazia o motoboy na Globo, como que era o nome dele, Tono? O motoboy da Globo era o... Eu sei quem você está Que falando. era do CQC também. Sim, E ele estava falando, ele fez uma analogia perfeita. Ele fala, poxa, a gente gasta... Marco Luque. É o Marco Luque. Ele falou, poxa, a gente gasta para comprar roupa para poder ir trabalhar. Né? O bancário muitas vezes tem que se vestir social, tem que gastar uma roupa. Gasta o combustível que também não está fácil. Gasta com o remédio. E aí a gente gasta tanto para receber o pouco. E aí a gente fica devendo. E aí vai pegar um consignado no banco, né? Então, assim, é isso. A gente trabalha, às vezes fica mais barato a gente deixar de trabalhar, porque, olha, tá difícil o dia a dia. Lógico que é uma brincadeira, todo mundo quer tá empregado, mas, olha, é surreal que a classe trabalhadora está passando aí, nesse Brasil, o preço de tudo absurdo, né? E sem contar o adoecimento, porque, realmente, essas pessoas ficam ansiosas. Ontem a gente esteve andando na região, a gente pôde ver a aflição, né? As pessoas não querendo fazer algo ilegal, né? E o banco às vezes forçando, e isso causa realmente um conflito na pessoa e acaba aí não à toa que nós estamos com 2 psicólogas aqui no sindicato e não dando conta, né, de tudo que está acontecendo. Cris, explica pra gente um pouquinho qual que é o papel da conselheira deliberativa. O que faz aí na CACI a conselheira deliberativa? Bom, então a gente vai ter que contar para vocês como é que é a estrutura da CACI, tá? A estrutura da CACI, ela parte de que nós temos, né, o associado e o patrocinador e cada um tem metade da gestão. Então, o que acontece? A CACI primeiro tem o seu conselho deliberativo, depois a diretoria executiva no seu organograma. Então, as decisões maiores, elas passam por nós, no Conselho Deliberativo, onde nós temos 4 eleitos e 4 indicados pelo banco, né, considerando a paridade.
A gente já tem um grupo de eleitos que está lá desde 2018, com 2 conselheiras deliberativas. E agora eu e o Júnior entramos como conselheiros deliberativos eleitos para esta gestão. Então, todos nós, e o banco também colocou os seus 4 conselheiros lá. Então, todos nós trabalhamos o macro, digamos assim, das decisões dentro da CACI. O que nós não definimos é, por exemplo, a alteração estatutária no fim. A alteração estatutária é quem tem que definir, a gente pode aprova ou não aprova no Conselho Deliberativo. Aprovando no Conselho Deliberativo, ela vai para consulta ao corpo social. Não, primeiro vai para consulta ao patrocinador, que é aquele negócio que eu disse. Primeiro o banco tem que dar o amém. O banco dando ok, o que já deve dar, porque não vai ter votação positiva se os indicados do banco não votarem na proposta, né? Então, quando a gente chega a consultar o banco, é porque o banco já deu o ok para os seus indicados. E aí sim vai para o corpo social. Mas acima de nós é só corpo social. Depois tem toda a diretoria da CACI, que daí fazem o dia a dia da Caixa de Assistência, eles trabalham lá efetivamente todos os dias. O Conselho Deliberativo ele só é chamado uma vez por mês ou 2 vezes por mês, dependendo do tamanho da pauta, para definir, né, para decidir os caminhos, mas quem coloca mesmo a CACI a andaça é a diretoria executiva, que tem o presidente, que é indicado pelo banco, o diretor financeiro e administrativo, que é indicado pelo banco, e os nossos 2 diretores eleitos, que é o de saúde e de relacionamento com o cliente. E depois tem todos os funcionários da CACI, né, abaixo da diretoria. Tá ok. Então, tentando resumir, assim, as grandes decisões passam pelo Conselho Deliberativo. Tá ok. Tonon, a gente sempre ouve aqui, pelo menos eu que estou no sindicato, às vezes que, poxa, vai montar uma chapa e aí tem os colegas do Pode Mais, tem outros colegas e fica sempre esse debate, como a gente já falou na FNOB aí. Você já montou alguma vez aqui chapa com o pessoal da CUT Pode Mais? A gente já montou isso, já teve isso aqui em conjunto ou nós nunca chegamos a fechar uma chapa com eles? A última eleição, sem ser essa que a Cris foi eleita, a gente aqui em Bauru fez campanha para eles, né? Essa a gente não fez, porque a gente... As 3 últimas, eu acho, viu, Tonon? A gente estava no mesmo grupo. A gente estava no Acho mesmo que grupo. as 3 penúltimas. Penúltima, só porque essa última não, que porque... a gente não fechou. Porque a gente tinha divergência especial no nome, mas na boca, mesmo assim, na boca pequena, viu, Alexandre? Aí ia lá e falava... O Juvencio não nos ouça. Vota na Cris, vota na Cris. E isso se reflete na urna, né? Não tem muito. Porque é aquilo que eu falei, né? No macro a gente se entende, né? A gente tem divergências pontuais com uma coisa ou outra, mas no macro a gente quer a mesma coisa. A gente quer um país democrático, a gente quer os bancários tendo seus direitos respeitados, né? A gente quer o bancário na frente, né? É exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, é muito fácil fazer campanha junto da Cris. Cris, e aí, como é que está a expectativa aí? Mas eu queria falar um negócio, ela claro. contou da estrutura da CACI, e é muito, você me perguntou agora há pouco da questão do Economos, é muito ilustrativo, né? Porque é exatamente o que vale para o Economos aqui, quem participou da reunião na terça-feira aqui viu. A diretoria do Economos que teve aqui, ela acaba servindo de blindagem para a diretoria do BB. E na CACI é a mesma coisa. Você vê o que a Cris fala. Eles só vão, quando passou por ali, é porque o banco já deu amém. E a diretoria indicada pelo coisa está lá para preservar o banco, né? Então nada passa sem o aval do banco, sem o banco já ter passado aquele sinal de zap, Alexandre. Triste isso. Cris, qual que é a sua expectativa aí para esse mandato seu aí que se inaugurou aí há mais de um mês aí? O que você espera? Qual que é a sua mensagem aí para os associados? Gente, o que eu espero é muita luta, porque sem luta não vai ter como a gente manter a CACI, não. O que a gente está vendo lá dentro, na questão, o Juvencio ouvindo, deve estar ouvindo, viu, Tonon? O Tonon falou sobre a questão de reestruturação. Nós estamos entrando e tentando entender um processo de reestruturação que foi aprovado já na governança da CACI, que tem terceirizações de clínica CACI, que tem fechamentos de algumas áreas da CACI. E isso a gente vê com grande preocupação, tá? Porque é muito fácil a gente ter uma clínica assim terceirizada, uma clínica terceirizada que nos atenda num grande centro.
Agora, a gente ter uma clínica que nos atenda como uma clínica assim nas pequenas cidades, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 4 clínicas assim em cidades menores, né? São cidades grandes, mas não são capitais. E aí as pessoas até dizem, quando a gente visita outras cidades do estado, dizendo, não, bom mesmo é lá naquele lugar que tem uma clínica assim. Então, a gente também vai ter que cuidar disso, vai ter uma luta muito grande para a gente manter as nossas clínicas próprias. E por que clínica própria é tão importante? Primeiro, porque a nossa clínica própria sabe trabalhar a estratégia de saúde da família, estratégia de prevenção de doenças. Qualquer outro player, que eles gostam de chamar player do mercado, é um player que vem para a lucratividade, gente. O mercado de saúde não tem gente só do bem, muito pelo contrário, tem gente muito capitalista que está lá não é para tratar as pessoas, mas é para ter recurso, ter retorno financeiro. E a gente percebe isso muito na gestão de todos os planos de saúde. Nós vimos muito Porque bem isso na pandemia, né, Cris? Sem querer interromper. Exatamente. O que os caras faziam para economizar aí, né? Exatamente. E olha só o que se faz para tu ter lucro. E o que pode ser feito, né, na verdade, porque isso deixaram fazer. A gente só descobriu depois da situação e olha quantas vidas foram perdidas. Então, a gente tem que tratar a nossa saúde, pelo menos a parte principal da nossa saúde, com muito cuidado. Muito cuidado. A estratégia de saúde da família, para nós, é o coração da CACI. Sem ela, a gente não seria CACI, a gente teria outro plano de saúde. Mas não, CACI. E a questão que a gente vê também do mercado impactando na CACI, gente, a inflação médica, que chama de inflação médica, é muito alta, ela é muito maior do que a inflação normal, ela é muito maior do que os reajustes que a gente tem anualmente. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar mesmo e ver como é que a gente faz para cuidar bem das pessoas sem estar entregando o lucro para o mercado. Lógico que uma parte do lucro a gente até vai ter que entregar, porque a gente não tem hospitais, a gente não tem a macroestrutura. Mas a gente tem sim como tratar essas pessoas para que elas estejam saudáveis a maior parte do tempo. Gente saudável é bom para todo mundo, né? Como tinha aquele slogan antigo do Banco de Bom para Todos. É bom para o trabalhador, é bom para o plano de saúde, é bom até para o empregador. Então, é uma questão que o banco já deveria estar investindo há muito tempo. E a gente vê o banco, às vezes, numa contramão, né? Por exemplo, quando ele fez agora, no ano passado, um convênio com a Vitude, Bebê Vitudes, para a saúde mental, a gente cobrou, a gente, como movimento sindical, cobrou. Não, tu tem que investir em estratégias de adoecimento mental, de cuidado mental, dentro da CACI. Não terceirizando com uma outra empresa, né? Você quer trabalhar com a Vitude, então traga a Vitude através da CACI, para que a gente tenha controle sobre esse tipo de tratamento que está sendo dado. É interessante, Enfim, né, ver essa... Eu não sei porque caiu a minha tela aqui, vocês estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo. Terceirizar, privatizar, né, sempre vai buscar o lucro. E aí o pessoal pega um problema como o da saúde, pega um problema como o da Petrobras, né, Turon? E fala que tem que privatizar para baixar os preços, né? É brincadeira, é pensar que a população realmente é idiota, né? Porque não faz o menor sentido, como a Cris falou na questão de saúde. Eles vão realmente procurar esfolar ao máximo, retirar ao máximo, porque eles estão ali para lucrar, não interessa. A questão deles não é se preocupar com a saúde do associado. Tonon, fala. E aí a gente vai para aquele macro, viu, Alexandre, que é a discussão do que é importante para o trabalhador e aí o que a gente tem que discutir na política. Nós temos que discutir na política macro a questão do que é o papel da ANS. O papel da ANS hoje está só em controlar os planos de saúde, mas ela não controla o hospital, o prestador, os médicos, ela não controla absolutamente nada de laboratório, nada nesse sentido de o que é, até que preço pode ser cobrado, o que é cartel nessas entidades. A gente está vendo aí grupos internacionais comprando todos os hospitais no Brasil. E aí, quando compra, a conta para o plano de saúde vem 30% maior.
E a ONS faz de conta que não é com ela esse negócio, entendeu? Então a Agência de Saúde Suplementar também precisa mudar o seu papel e fazer uma fiscalização em cima, efetivamente, dos prestadores também. Legal você salientar isso aí. Tonon, é importante demais, né, cara, o bancário se preocupar com essas questões da saúde, né, das associações que cuidam aí. A gente vê que às vezes tem eleição e o pessoal não participa, né? Dá um recado aí pra galera se ligar aí nisso daí, Tonon, porque a gente vê a diferença que faz e a repercussão ao longo da vida, né? É importante sim votar, é importante sim a gente conseguir construir uma chapa, é importante a gente se informar e poder realmente tomar medidas para que essas clínicas, né, como a Cris bem salientou aí, elas sejam mais frequentes e a gente consiga de alguma maneira pressionar o banco para aderir a essas propostas e esses projetos que são tão bacanas. Eu acho que o mundo do trabalho faz a gente ficar às vezes viciado ou alienado em relação a algumas coisas. E é por isso que é tão importante, sem querer jogar confete na gente mesmo, já jogando, um sindicato que tenha a preocupação de semanalmente estar dentro das agências bancárias, né? Com o nosso material, com o nosso jornal, que a gente vai de uma por uma visitando, justamente para dar aquele start que às vezes a pessoa não se liga nisso, né? Que nem esse vídeo mesmo está sendo... Até eu estou aprendendo coisa que eu não sabia com 15 anos de movimento sindical, Alexandre. Porque a gente fica apagando incêndio, e a gente às vezes não se liga para determinadas coisas, né? A gente hoje, discussão de econômicos, quem está na ativa às vezes acha que o problema é só do aposentado. Não é, porque uma hora aquele cara vai se aposentar e aí não vai ter plano de saúde igual. O pessoal que tomou posse agora no Banco do Brasil esse ano, que não tem o CACI associados como o nosso, que a hora que aposentar não vai ter plano de saúde. Pô, a gente tem que discutir isso nessa campanha salarial, né? Exato, é outra coisa que a gente tem que colocar como um ponto prioritário, viu, Tonão? Essa questão dos funcionários novos não terem o patrocínio na aposentadoria, as pessoas tendem a entender que isso é um problema só dos funcionários novos. Muito pelo contrário, isso é um problema nosso, porque como a saúde é um custo muito alto, e a gente, como eu falei aqui, tem uma inflação médica que nos atropela, o que vai acontecer no futuro? Eu vou ter os funcionários né, os atuais funcionários, velhos, aposentados, se Deus quiser, né, e se a Previdência também parar de mexer, e aí, quem é que vai sustentar o plano? Porque a CACI ela foi criada para os mais jovens sustentarem os mais velhos né, através da solidariedade. Esse é o ponto prioritário da CACI. Então, se eu tenho uma solidariedade intergeracional, que hoje os mais novos pagam para os mais velhos, é porque lá na frente, quando os novos estiverem mais velhos, vão ter o mesmo direito. Quando eu quebro essa solidariedade intergeracional, que foi o que aconteceu na alteração estatutária, quando eu digo que os novos não terão patrocínio na aposentadoria, além de eu facilitar para o patrocinador, facilito a privatização do banco, porque ele fica mais leve, mas ainda, quando chegar a minha vez de estar aposentado e tiver um problema de déficit, o que o funcionário novo que não tem direito a patrocínio na aposentadoria vai dizer? Te vira! Isso aí. Eu não tenho nada a ver com isso, entende? É uma coisa que nos leva a ficar sem CACI. Então, e repito, esse ponto tudo isso que você está falando é o que acontece com o Economos hoje. Então a gente não precisa ir longe para ver. É o que aconteceu com o Banesprev, né? Então a gente não precisa ir longe para ver o que a gente não está falando besteira, né? Só olhar do lado, né, Alexandre? Que os exemplos estão aí, né? Não vai se deparar com nenhuma novidade. Cris, eu gostaria que você aí se despedisse aí, fizesse uma mensagem, né, aí para os associados aí, fizesse inclusive os agradecimentos em quem já votou em você, né? Dá uma mensagem aí e depois a gente vai fazer uma brincadeira, um bate-bola aí rapidinho. Então, gente, eu queria agradecer muito o espaço do Sindicato de Bauru para a gente vir conversar com vocês sobre CACI. Já peço de antemão que a gente faça outros, porque cada vez que tiver alguma coisa acontecendo, eu já aviso e a gente, né, traz a informação, porque a CACI, como eu disse, para mim, ela é a principal entidade que a gente tem ligada ao banco, o nosso principal direito, porque é o nosso direito para a vida toda.
Quero agradecer muito o apoio, na verdade, na campanha do voto das pessoas, mesmo o apoio que eu sei aí que o Tonon votou em nós, a gente sabe que o Tonon votou em nós, a gente não vai contar, mas a gente Que o sabe. Matheus Crespo e o Juventus não nos ouça. Sem contar para eles, a gente sabe disso, a gente agradece muito os votos e a gente sabe que esses votos é o que nos move agora a ter cada vez mais responsabilidade dentro da CACI. E aí a responsabilidade dentro da CACI é de gerir a CACI da maneira que a gente entende como adequada. Nós sabemos que a nossa posição lá é de 1/4 somente da gestão, mas 1/4 da gestão vai ser um quarto bem movimentado, vocês podem ter certeza disso. E também nos traz uma responsabilidade grande de trazer a informação de tudo que está acontecendo dentro da CACI para os associados e as associadas, porque são os donos da CACI. Não é o banco o dono da CACI. Quem é o dono da CACI são os bancários e as bancárias do Banco do Brasil, da Ativa e aposentados. É isso, muito obrigada e um beijão. Calma aí, fica por aí que não tem mais um pouquinho aqui. Tonon. E eu vou aproveitar e fazer o convite, porque a CACI, a gente sempre já fez reuniões aqui várias vezes, uma coisa que o associado vem para o sindicato para fazer essa discussão. Então, mais para frente fazer, inclusive a tua vinda presencial aqui para comer um bauru com a gente, legítimo, né, Alexandre? Exatamente. Se até a diretoria do Ecor vem aqui para comer bauru legítimo, a Cris tem essa obrigação também. Olha, né? e falar em Economus, deu um baita de um café da manhã aqui, hein, Tonon? Ficamos comendo aqui uns 3 dias, nós ficamos comendo aqui o que sobrou aí do café da manhã da Economus. Eles tomam dinheiro aposentado, não pagam plano de saúde, mas fazem bom. O coffee break dos caras é bom, imbatível. Tonon, o ponto positivo, eu tô vendo aí que você tá meio ofegante aí. O ponto positivo e o ponto negativo da semana aí. Cara, eu acho que eu tô meio ofegante, tanto que eu me esgualei hoje na frente do Bradesco. Pra gente até, provavelmente amanhã a gente vai estar colocando os vídeos no ar aí. A gente teve mais 2 demissões em uma agência aqui. Tudo aquilo que a gente já falou, né? O Bradesco foi o campeão de demissões aqui na nossa região. Aqui tiraram os caixas, as agências, como o Banco do Brasil quer fazer agora. A gente falou pouco de Banco do Brasil, né, Cris? Essa semana, para quem não está acompanhando, o Banco do Brasil anunciou que vai fazer a mesma coisa que o Bradesco já fez, vai tirar os caixas das agências também e vai transformar as agências em loja, né? Porque antes era outro nome, agora eles não escondem mais. Então vamos tirar a segurança. Então a gente se esgoelou. Hoje o Alexandre cantou também, não sei como ele não está sem voz aí. Amanhã tem vídeo. Agora, esse é o ponto negativo, né? Ponto positivo... Ponto negativo que eu cantei, Tonon? Você cantou fácil, isso sempre... Sacaneou, hein? O J Quest sempre me deixa... Foi o Val. Não fui eu, não cantei fácil, foi o Val. Mas acho que é isso. Cris, qual será que é o seu ponto positivo e negativo da semana? Olha, o ponto positivo da semana é sempre a gente ter esses debates, essas conversas com os associados e as associadas, a gente fazer esse enfrentamento, seja dentro das nossas entidades, seja dentro das agências, né? Esse é o ponto positivo que vocês têm top aí, né, no sindicato. A gente também tenta fazer isso aqui no Rio Grande do Sul da mesma maneira. Então, sempre a gente está trabalhando na luta, sempre o ponto que eu considero positivo e o que me faz levantar toda semana, né, toda segunda-feira, com muita empolgação para o trabalho. O ponto negativo, gente, eu acho que já vem desde a semana passada para mim, que são as questões que envolvem as mulheres, né? Nós vimos Muito aí a menina da semana passada que não foi estuprada e não teve direito ao aborto. No final de semana nós soubemos de uma global que foi estuprada, manteve a gravidez e quando foi adotar a sociedade caiu em cima dela. Enfim, a gente não está falando aqui mais sobre a gente ser favorável à vida, favorável ao aborto, não, tudo isso é ódio às mulheres, tem nome, então a gente precisa mudar essa sociedade machista o mais rápido possível, porque sem uma sociedade igualitária nós não teremos paz nesse mundo. E não sei se todo mundo viu, né? Teve o vídeo do Bolsonaro mandando a vice-governador de Santa Catarina não aparecer com ele na foto, Alexandre, no vídeo. Você viu isso? Teve até isso, até olha. Isso. E a trouxa fica lá e dá uma banda o ovo do cara, né, Cris? É inacreditável, né? Constrangedor. Inacreditável. Né? Constrangedor. Meu ponto negativo é o que fizeram do MEC, né? Mais uma vez aí, escândalos aí, áudio vazando, a gente vendo o presidente da República interferindo na Polícia Federal, triste, né? Um órgão independente aceitar esse tipo de coisa, mas a gente já viu que já tentou, o objetivo dele era esse, ficou muito claro na reunião ministerial, só não viu quem não quer.
o que é muito grave, né? Numa democracia as instituições têm que funcionar e elas têm que ser independentes. Infelizmente a gente está vendo aí. E o ponto positivo é que parece que isso está acabando, né? Falta menos de 100 dias aí para ele ser derrotado aí na eleição, por mais que ele esbraveje, por mais que ele ameaça golpe. Acho que esse cara vai acabar caindo fora realmente. E que bom para o Brasil conseguir andar. Ponto positivo foi ele ter queimado a cara, Alexandre. Rapaz, é um motoqueiro fantasma, né? É um Motoqueiro motoqueiro fantasma. fantasma. Agora ele vai fazer lá as cavalgadas na motociata dele, porque assim, um dia cavalgada, outro dia motociata, tudo com a cara queimada. Mas não tem vergonha, né? Queima a cara de vergonha nossa, do brasileiro, de ter um presidente tão ruim quanto esse, um cara de pau, um cara que fala em Deus a todo momento e fica aí colocando propina no meio da Bíblia, né? Ele e os seus serviçais aí. Cris, foi um prazer receber você. Né? Que bom que a gente tem representantes como você aí que lutam, que batalham, que estão há tanto tempo tentando, o Tonão já bem salientou aqui, a gente já participou inclusive de eleições, né? Não lado a lado, mas concorrendo aí com quase com as mesmas bandeiras aí. E a gente confia muito aí no seu trabalho, a gente sabe que tem as limitações. Até lado a lado a gente já fez. Isso, e que assim, mesmo com as limitações que tem, a gente sabe que é importante ter alguém lá dentro, presente, vendo o que acontece, fazendo a denúncia, fazendo a cobrança. E conte sempre com a gente aí, é um prazer receber vocês aí da oposição bancária, que não tem um sindicato estruturado, mas tem aí muita força de vontade e tem um trabalho brilhante. Esse foi mais um Sem Tarifa, eu vou pedir pro meu companheiro aqui, Paulo Tonon, fazer as vezes de youtuber aí, que ele já tá ficando bom nisso aí. Tonon, com você. Galera, é isso. Curtiu o vídeo, joinha pra cima. Juvencio, acho que nós vamos ganhar algum joinha pra baixo dele, que é nosso telespectador assíduo. Ei, Cris? O Juvencio não vai assistir o vídeo. Ele vai assistir, mas vai dar votinho pra baixo e falar mal dos comentários. Não, Juva, não faz isso não, Juva. Mas o que importa é o engajamento, é você estar inscrito no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Vem pra nossa trincheira, galera. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Sem Tarifa. Cris. Cris, Bauru é tua casa, amiga. Obrigada mesmo, obrigada. Foi um prazer ter estado aqui com vocês e conte comigo, conte conosco, que a luta é coletiva e quanto mais a gente estiver unidos, mais a gente traz, né, benfeitorias para os trabalhadores e as trabalhadoras. Um beijão para vocês dois aí e para todo mundo que está nos assistindo. Abraço, muita sorte. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.